Deus nos abençoe. Vamos colocar-nos de pé, por gentileza, para que juntos possamos dar início a um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Te convido a colocar a tua Bíblia, algum pertence no teu banco, na cadeira, para que juntos nós possamos aplaudir ao Rei Jesus que está nesse momento para receber essa adoração e o nosso aplauso pelo nome de meu Deus do Senhor.
cada um tem a nossa história. Abacuque foi chamado para ser um profeta de Deus. É um dos profetas menores. Menos tempo de ministério, menos número menor de profecias. Mas um profeta que eu me identifico muito com Abacuque. Porque ele começa um livro que carrega o seu nome, apenas tem 3 capítulos. Ele começa questionando Deus e perguntando: até quando os meus olhos vão ver essa situação no meio do nosso povo? Até quando nós vamos ser oprimidos? Até quando o povo vai viver oprimido? Até quando tu vai permitir que isso aconteça? E eu acho mais interessante, pastor, não é nem as perguntas dele, é a posição que ele toma. Ele passa o capítulo primeiro inteiro questionando Deus. Parece ou não parece alguém que tu conhece? Fazendo pergunta, questionando por que isso, por que aquilo, para que isso, para que aquilo, por que está fazendo isso, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que tu está permitindo isso, por que está permitindo aquilo. Mas no capítulo 2 ele toma uma atitude que eu devo tomar e que nós devemos tomar. Ele vai começar dizendo que eu vou entrar na minha torre de vigília até que o Senhor responda, até que o Senhor cure o meu coração. Em outras palavras, ele está dizendo isso: eu vou ficar lá até que o Senhor cure o meu coração. Eu não vou sair da presença do Senhor até ser curado por Ele. Eu não vou sair da presença do Senhor até ser transformado por Ele. Que esse sentimento haja no nosso coração, esteja no nosso coração, de não sair da presença do Senhor até ser curado por Ele, até ser transformado por Ele, até ser plenamente trabalhado por Ele. Porque ele tinha dúvida, irmão. Igual eu, igual vocês. Estava indignado com a situação. Não te indigna às vezes com a situação? Tu não olha às vezes para a situação? Uma frase bem nossa. Eu não admito isso. O Abacuque estava assim. Mas a posição que ele tomou, a atitude que ele toma, não é de revolta, não é de briga, não é de fazer tumulto, não é de fazer uma revolução, como às vezes eu quero fazer. Fazer uma revolução. Ainda tem um louvor que nós cantamos, acho que é o Fernandinho, não me lembro de quem é, que diz: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não consegue mudar o nosso mundo. Às vezes eu quero mudar uma congregação inteira, mas não consigo mudar meu coração. Por quê? Porque é na presença do Senhor que vai mudar o meu coração. É na minha torre de vigília que o Senhor vai mudando gradativamente, dia a dia, e não existe um outro lugar que o meu coração será mudado por completo, se não for na presença do Todo-Poderoso, se não for na presença de Deus, quebrantando o meu coração, me humilhando na presença do Senhor, reconhecendo os meus erros, reconhecendo que eu preciso de Deus, reconhecendo que o Senhor é mais poderoso e vai agir no momento certo, na hora certa. Ele não vai permitir que o mal aconteça sobre aquele filho, sobre aquela filha que confia nele. Ele não precisa me revelar contra isso, porque o povo aqui que Abacuque estava querendo defender era o povo de Deus, não era o povo do Abacuque. O povo que nós queremos defender às vezes não é nosso, é do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou lutando, estou brigando pelos meus filhos, estou brigando por... Os nossos filhos também são do Senhor. Ah, mas estou brigando pela igreja, estou brigando por não sei o que, por isso, porque a igreja é do Senhor. E por isso o Abacuque vai tomar essa decisão então de ir para a presença de Deus e ali permanecer até que o Senhor saia todas as suas dúvidas, até que o Senhor comece a responder a ele. Sabe, queridos, só que eu quero uma resposta. Nós estamos vivendo numa era
E às vezes eu trago isso para a presença de Deus. Eu quero que dobrar os meus joelhos agora, e o Senhor começar a abrir o céu e começar a responder tudo aquilo, toda a minha dúvida. E o Senhor vai trabalhando no meu coração, pouco a pouco. Assim Ele fez com Abacuque. Por isso Abacuque ele começa com dúvida, mas no meio da dúvida ele vai para a presença do Senhor, ele vai para a oração. E quando eu vou para a oração, eu acho na oração que Deus vai mudar o mundo através da minha oração. Ainda alguns mais fervorosos vão dizer que a oração move o braço de Deus. A minha oração, a tua oração, vai servir para mudar o teu coração na presença do Senhor. Vai servir para mudar a nossa atitude na presença de Deus. E o Senhor vai mudando a minha atitude, e vai me mostrando que Ele está no controle, que o povo é dele, que a igreja é dele, e que inclusive eu sou dele. Por isso Abacuque pode terminar esse livro com tamanha confiança. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas, as vacas, todas elas sejam arrebatadas, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Pode tudo estar dando errado aos meus olhos, mas o meu Deus está no controle da situação, e Ele não vai deixar o filho seu no deserto padecendo lá. Ele vai vir e vai socorrer. Ele só pode terminar isso com o fruto de alguém que permanece na presença de Deus. Abacuque só pode terminar esse livro dizendo, cantando esse salmo: o Senhor me faz andar nos lugares mais altos, e Ele me dá os pés como os pés da corça. A corça é um animal interessante. É o pastor que chega a pregar, não sou eu, só para fazer um comentário, tá? A corça é um animal muito interessante. A corça habita os lugares mais altos, as montanhas, onde é difícil acesso. Um dos maiores predadores da corça é o puma. E o puma vai lá em cima junto com a corça, mas a corça ainda consegue ir acima daquilo que o puma vai. E ela tem os cascos diferenciados dos outros animais para poder subir nos lugares de maior segurança. O Senhor quer revestir os teus pés com a preparação do Evangelho, para que tu possa ir nos lugares aonde Ele vai te levar, a lugares de segurança. Andar com Deus é sinônimo de andar seguro. Estar na presença de Deus é sinônimo de alguém que está seguro, que não precisa se preocupar, que não precisa se abalar por coisa alguma. E a gente se abala ou não se abala? Hoje eu me abalei. Hoje eu me abalei. Meu coração se abalou hoje. E eu não acredito em coincidência, meu amor. Eu estava pensando exatamente nesse louvor. E quando eu entro dali e saio dos fundos, estava o amor passando, ainda que a figueira não floresça. O Senhor fazendo o coração da gente descansar nele. Conheça o Deus que tu serve. Vamos nessa noite para a presença do nosso Deus, até que o Senhor comece a responder as nossas dúvidas. Só que isso pode levar tempo, pode levar, talvez o Senhor vai começar a responder as duas hoje de noite, não sei, aí é tu e ele. Mas talvez vai levar tempo, quem sabe uma semana, 2, 3, um mês. Mas não sai da presença do Senhor, permanece lá. Aqui não diz quanto tempo Abacuque ficou orando, mas diz que ele disse que ia ficar até o Senhor sanar a minha dúvida. Tem ou não tem dias que parece que tu levanta da cama e dentro da tua cabeça está cheio de pontos de interrogação assim? Tem ou não tem? Ou às vezes, quem sabe, parece que tu está dando errado, não é aqui para mim, esse lugar não é para mim, é para nós. E o Deus da nossa salvação vai fazer com que nós venhamos a exultar na sua presença. Exultar na presença do Senhor é mesmo no momento de tempestade, de dor, de aflição, poder cantar louvores ao Senhor e dançar na sua presença, sem as preocupações que estão afligindo nós. É descansar no Senhor. É descansar no Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo comece a fazer no meu coração o que eu preciso, e comece a fazer no teu coração
que tu venha descansar na presença do Senhor. Uma das palavras que eu acho, irmãos, mais lindas da Bíblia é quando o Senhor vai dizer: entra, filho amado, para o meu descanso. Mas o Senhor te chama nessa noite, nessa era, nesses momentos, nesses dias, para entrar no seu descanso. Feche teus olhos, querido, e fala com o Senhor agora. Começa esse momento. Pai, nós queremos entrar na nossa torre de vigília, porque nós precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra diz, Senhor, que as tuas ovelhas, elas ouvem a tua voz e elas te seguem. E às vezes, Senhor, o mundo nos trata de uma forma que parece que fecha os nossos ouvidos e nós não conseguimos mais ouvir a tua voz. E quando nós deixamos de ouvir a tua voz, nós perdemos o nosso rumo, nós perdemos a nossa direção. Então nessa noite, Espírito Santo, nos ajuda na nossa falta de fé, e ministra a tua graça, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos ouvir de novo a tua voz, o teu falar conosco, o teu cuidado conosco, o teu ministrar, Senhor. Por isso nós te louvamos nessa noite e te pedimos: perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa arrogância. Cura o nosso coração, Senhor, cura o coração da tua igreja, cura o meu coração nessa noite, Pai, e trabalha em nós, para fazer de nós homens, mulheres abençoados, homens, mulheres, Senhor, que se rendem, homens, mulheres, Pai, que se prostram diante de ti rendidos. Faz isso em nós, Senhor, faz isso em nós, Pai. Por isso te louvamos e te aplaudimos, nem eterno, e cantamos e adoramos o Senhor. E não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Declarar mais uma vez diante da igreja que não somos nada sem o nosso Deus, somos totalmente dependentes dele. E necessitamos cada vez mais que ele possa nos guiar nos seus caminhos, para que possamos fazer sempre o que é correto aos seus olhos, que ele nos corrija, que ele nos ampare, que ele nos dê força para podermos seguir essa caminhada junto com ele. Amém, igreja? Obrigado, Pai querido, pelo teu amor, pela tua graça e porque tudo está em tuas mãos. Essa noite nós nos reunimos como igreja e te pedimos, Pai, renova-nos em ti, fortalece-nos na fé que é milagre teu em nossas vidas, abre o nosso entendimento, toca em nossos corações, para que possamos ainda mais, Senhor,
receber a revelação da Tua graça, do Teu Evangelho e de tudo aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. O Teu propósito, Senhor, a Tua graça e os Teus projetos, Senhor, para cada um de nós. Que o Teu reino, Senhor, possa ser a nossa prioridade. Que a Tua presença, Senhor, seja o nosso anelo, Senhor. Abre os nossos olhos. Em Cristo é que nós oramos. Desde agora eu te peço, Pai, socorre e abençoa cada vida, cada homem, mulher, jovem, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite. E não só a sua vida, não só a sua casa e família, as vidas que são aqui representadas e colocadas diante de Ti em oração, Pai. O Teu socorro e a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. E desde agora Te agradecemos pelas bênçãos todas, pelos milagres muitos. E Te damos, como sempre Te daremos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Tu és digno, Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Paz de Cristo Jesus em teu coração. Amém? Você já abençoou, já foi abençoado. Quem está aí perto de ti já deu um sorriso, já disse que Deus te abençoe. Que bom que você veio. Amém? Glória a Deus. Enquanto as crianças vão para a sua classe, vão receber também da palavra do Senhor. Você pode tomar o teu lugar, pode sentar. E se você tem a tua Bíblia, quero te convidar a tomar ela comigo e abra no Evangelho da graça e da salvação em Cristo, segundo Marcos, e o capítulo 9. Marcos e o capítulo 9. Como é que você está? Está meio para baixo? Está normal? Ou está para o alto? Como é que você está? Hein? Está meio para baixo? Está no normal ou está no alto? Como é que você está? Bem que a conversa está lá no alto que não sei, pode ser até que esteja, nem que esteja. Mas às vezes a gente tenta parecer que está tudo bem, ou tenta parecer que está normal, ou às vezes até a gente já perdeu um pouco a capacidade de avaliar, e a gente acha que o normal é estar meio chateado, meio triste, meio aborrecido. Daqui a pouco a gente acha que algo que não é normal está sendo normal, ou deve ser normal. Deus quer te restaurar a normalidade. Amém? Deus quer restaurar aquilo que deve ser a normalidade da vida para você. Você encontrou Marcos e o capítulo 9? Nós vamos ler alguns versículos. O versículo 2, Marcos e o versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Jesus muda, se transforma, a figura de Jesus se torna resplandecente. Suas vestes, diz o verso 3, tornaram-se resplandecentes e sobre modo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Muito antes do branco mais branco do ouro, aqui o relato bíblico diz que as vestes de Jesus, a roupa do Senhor Jesus ficou de um branco resplandecente, e Ele mesmo resplandecia, algo tremendo, algo maravilhoso. E o verso 4 diz que
apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles dois, Elias e Moisés, estavam falando com Jesus. Além de toda aquela situação tremenda, maravilhosa, sobrenatural do Senhor Jesus ser transfigurado, aquela luz tremenda, uma experiência sem igual. E ainda além disso, Elias e Moisés surgem ali, aparecem ali e estão falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, como é bom estarmos aqui, como é tremendo a gente ter essa experiência, que coisa maravilhosa presenciar isso, ver isso, que façamos 3 tendas, que essa eu faço aí, eu já dou um jeito, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Interessante que Marcos acrescenta no verso 6: pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados e maravilhados. Pedro vem com essa ideia maravilhosa, tremenda, sem saber o que falar, ele diz: vamos fazer 3 tendas, Senhor. O que Pedro quer com isso? Pedro está querendo alongar aquela experiência. Pedro não quer que aquele momento acabe. Sabe, uma experiência tão boa, uma situação tão agradável, tão positiva, um negócio tão bom, você não quer que acabe, você não quer que cesse. Você sabe o que é a vida normal. O texto que a gente está lendo, ele começa 6 dias depois, ou seja, 6 dias, uma vida normal, 6 dias, uma vida tranquila, a vida está acontecendo, os dias estão andando, mas 6 dias depois, teve um dia que foi especial. Jesus pega Pedro, Tiago, João, sobe com eles num alto monte, e lá no alto acontece essa situação tremenda, maravilhosa, espetacular, fora do comum, fora do comum. E Pedro quer que aquilo não acabe, não quer que aquilo acabe. Pedro quer estender aquela experiência, Pedro quer que aquilo continue, como qualquer um de nós. Qualquer um de nós sabe o que é a vida normal e sabe o que é uma situação alegre, prazerosa, espetacular, fora do comum, de grande alegria. A gente sabe, né? A gente está num período de férias, o pessoal vai para as férias, como é bom ir para as férias, ir visitar um lugar bonito, ir à praia, é legal, é bom, só que a gente sabe que às vezes é um dia, 2, 3, uma semana, daqui a pouco tem que voltar. É bom que não precisasse, pudesse ficar lá. Pedro gostaria que aquele momento se estendesse por mais tempo, e é por isso que ele tem a ideia de fazer 3 tendas, uma para o próprio Senhor Jesus, para Moisés e para Elias. Mas tão logo ele fala isso, diz o verso 7: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente a Jesus. E o verso 9 começa a descida do monte. Ao descerem do monte, o
Aquele momento tão tremendo, tão maravilhoso, tão espetacular. Pedro queria que ele durasse mais tempo, se estendesse. Possivelmente Pedro gostaria até que não terminasse e continuasse assim. Mas era necessário descer, era necessário voltar à normalidade da vida. Era necessário. Deus fala naquele momento, naquela nuvem de glória, e diz: eis o meu filho amado, a ele ouvi. E fica claro de quem a voz celestial está falando, a quem ela se refere. Quando eles olham ao redor, eles não veem a mais ninguém, senão somente a Jesus. E eles começam a descer. Eles vão conversando na descida, mas logo, quando estão chegando lá embaixo, vamos dar um salto, então verso 16, logo quando estão chegando lá embaixo, lembra que lá em cima estava tudo tremendo, maravilhoso, só bênção, só glória, coisa boa, mas eles precisam descer, precisam voltar. E quando eles chegam de volta, eles percebem uma confusão. Escribas, os religiosos, discutindo com os discípulos e mais uma multidão ali ao redor. Então Jesus interpela os escribas e pergunta: o que vocês estavam discutindo com eles, com os meus discípulos? E nessa hora alguém dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este espírito imundo, maligno, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arrilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tragam um menino. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, jogando-o por terra, e revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e outras tantas na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se eu posso, mas tu crês em mim, tu crês que eu posso. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas talvez minha fé seja incompleta, imperfeita. Ajuda-me a crer como é necessário. Ajuda-me a crer ainda mais. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Vamos ler esse verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele
se levantou. Amém? Obrigado, Pai querido, porque Tu estende a Tua mão para nos socorrer, para nos levantar. Obrigado, Pai, porque Tu estende a Tua mão para nos socorrer, para nos livrar, para nos fortalecer e para fazer com que nos seja possível sair da situação da queda, da depressão, da angústia, da derrota. Obrigado porque Tu estende a Tua mão para que possamos nos levantar, Pai. Muito obrigado, Deus. Os momentos mais difíceis da vida são exatamente aqueles momentos em que a gente precisa ter fé. Os momentos mais complicados, mais doloridos, os momentos mais difíceis, de maior sofrimento, de maior dificuldade, são exatamente aqueles momentos em que precisamos, em que necessitamos evidenciar a fé. É justamente quando é mais difícil viver a fé, é justamente nessa hora, quando é mais difícil para a gente exercitar a fé, que nós somos exigidos a mostrar, evidenciar a fé. A fé não nos é exigida, a fé não é tão necessária, ou a gente não percebe a necessidade da fé quando está tudo bem. É quando está tudo difícil, quando as coisas começam a dar errado, que a fé é necessária. E sabe, queridos, talvez a gente não perceba, mas a gente vive, ou deveria viver, em 3 níveis. 3 níveis. Tem esse nível aqui, vamos dizer que é o nível do meio, que é o nível da vida normal. Aqui a gente vai no super, aqui a gente trabalha, aqui a gente faz churrasco, joga bola, aqui a gente namora, casa, fica noivo. Aqui, esse aqui é o nível da vida normal. A gente vai para a praia, a gente faz prestação, paga conta, boleto. Aqui é a vida normal, estuda, vê TV, brinca, vem no culto. Aqui, vida normal. Aqui a gente fica feliz, aqui a gente vive normalidade, mas a gente não fica só aqui. Existem momentos em que as coisas saem do controle, dores, angústias, tragédias, e a gente vem aqui para baixo. Aqui a gente perde a fome, perde o sono. Aqui os programas de TV já não são mais tão legais. Aqui a gente não tem vontade de fazer churrasco e chamar os amigos, porque a gente está com problema, porque a gente está triste, está angustiado. Aqui é onde o relacionamento está bem, está andando, normal. Aqui é onde o casamento faliu, o relacionamento morreu. Aqui é aquele espaço onde a pessoa não vive, ela sobrevive e luta para tentar viver. Tristeza, angústia. Uma tragédia me pegou aqui e me levou aqui para baixo. Aqui também as pessoas estão, entre aspas, vivendo, mas não é vida de verdade. A maior tragédia para o ser humano não é a morte física.
A maior tragédia para o ser humano é o que morre nele enquanto ele está vivo. Não é a morte física, é o que vai morrendo dentro das pessoas enquanto elas fisicamente estão vivas. Isso aqui é a maior tragédia. Às vezes a gente fica imaginando que a morte física é a maior tragédia. Não é. É a morte espiritual, é a morte da alma, é a morte por dentro, é a morte da esperança, é a morte do amor, é a morte da moral, é a morte da família, ou do vínculo e da fraternidade. Essa que é a maior tragédia. Não é a morte física, mas é o que morre dentro das pessoas enquanto elas estão fisicamente vivas. E o que faz elas ficarem aqui embaixo e pouco conseguirem vir aqui para a normalidade é exatamente essa morte interior. Sabe que eu gostaria de pensar que a maioria das pessoas está vivendo aqui, na vida normal, tranquila. Gostaria de pensar isso, mas eu penso que todos nós já sabemos que, na maioria das vezes e na maioria do tempo, as pessoas não estão aqui numa vida normal. Elas tentam fazer parecer que está tudo bem e que está tudo normal, mas na maioria das vezes elas estão aqui embaixo, estão sofrendo, angustiadas. Às vezes conseguem vir um pouquinho aqui, mas volta. Às vezes elas conseguem ir numa festa, mas quando logo saem da festa, volta a tristeza, volta o vazio. Elas conseguem maquiar e tentam produzir um pouquinho de alegria ou de normalidade para a sua própria existência, às vezes com bebida, às vezes com um novo relacionamento, mas logo voltam aqui para baixo. Até agora eu falei de 2 níveis. O projeto de Deus nunca foi esse nível aqui de baixo. O projeto de Deus era esse nível aqui e um aqui em cima. Esse era o projeto de Deus. Que nós vivêssemos uma vida normal, feliz, abençoada, plena, abundante. Esse é o projeto de Deus. Mas que nós subíssemos. E em muitas ocasiões aqui a gente estivesse na presença dele. Momentos de revelação, momentos de comunhão, momentos de intimidade com Deus. Para que a gente pudesse voltar para cá. E veja, Deus não quer que a gente viva o tempo todo aqui. Deus deseja sim que eu e você, que nós tenhamos momentos com Ele, momentos de intimidade em que Ele se revela, fala, trata, abençoa, corrige. Vai na presença de Deus, momentos em que você sente que Deus falando contigo. Há uma alegria, há um gozo, há uma sensação de plenitude, há uma sensação de que a vida é como ela deve ser, porque Deus está falando contigo. E você sente Deus falar contigo, e aquilo é tremendo, e aquilo é maravilhoso. Talvez até você pense, nem queria que isso acabasse. Mas a gente precisa voltar aqui para a vida. Precisa voltar para trabalhar, pagar conta, fazer churrasco. O projeto de Deus é que eu fizesse isso aqui, vida normal e presença dele, comunhão com ele. Ele me ensina, ele me mostra, olha, essa vida normal ainda pode ser melhor, eu vou te ensinar. E aí você volta e vai ser ainda melhor. Você vai lá, fala com ele, recebe revelação, volte aqui, então fica melhor. E ainda o melhor de tudo, ele te protege de você vir aqui para baixo. Esse é o projeto de Deus. Mas a gente sabe que o homem voltou as costas para Deus, se deixou seduzir e enganar por alguém que
tentou fazer parecer que isso aqui era o melhor que havia. E que estar na presença de Deus, ouvir a Deus, confiar em Deus, que isso é bobagem. O melhor está aqui. Só que essa mentira te rouba isso daqui e te traz aqui para baixo. Você está entendendo esses 3 níveis? Presença de Deus, Deus falando contigo, vida normal e uma vida de sofrimento, de angústia, de vazio. A gente encontra aqui, queridos, Jesus com os discípulos aqui em cima. Estão lá, coisa tremenda. E eu quero que você entenda, Deus deseja isso para você, que você tenha momentos com Ele. Aliás, abre a tua Bíblia aí, se você quiser olhar. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele fala de confiarmos em Deus e que nós temos em Cristo um sacerdote, um Deus de amor, que sabe o que é estar na nossa pele, que enfrentou tudo isso aqui. Ele nos diz, vamos buscar a presença de Deus. Hebreus capítulo 4. Só para que você entenda um pouco melhor do que nós estamos falando. Hebreus, e o capítulo 4, verso 15 e 16. Portanto, nós temos, eu vou colocar aqui no afirmativo, era essa a intenção do escritor, temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado como nós em todas as coisas, mas sem pecado. Ele venceu. Acheguemos-nos, portanto, esse é o verso que eu quero que você preste atenção, verso 16, Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está vendo aí o texto? Você está vendo que há um chamado aqui para estarmos na presença de Deus, sermos renovados por Ele, fortalecidos por Ele, para quando surgir a situação de dificuldade, a gente vai estar o quê? Preparado. Não é que você vai buscar a presença de Deus porque o negócio está dando errado. Não, o chamado aqui é: vamos buscar a presença de Deus. Nós temos um sumo sacerdote, um Deus revelado em Cristo, que sabe o que é enfrentar a vida como nós enfrentamos, e Ele enfrentou a vida como nós enfrentamos, e Ele enfrentou a vida sem pecado, sem errar. Ele se compadece de nós porque Ele sabe quais são as nossas lutas. Ele provou isso na pele e Ele venceu. Então não só Ele se compadece de nós porque sabe o que é isso, mas Ele também pode nos mostrar o caminho da vitória porque Ele venceu. E se nós buscarmos a presença dEle, se nós nos achegarmos a Ele, quando for necessário, quando se apresentar a ocasião, e as ocasiões de dificuldade, de dor, de angústia, de aflição, elas vão se apresentar. Mas aqui o escritor diz: vamos buscar a presença de Deus, para a gente não ficar enterrado lá embaixo, quando algo difícil acontecer. Porque quando algo difícil acontecer, nós temos uma comunhão com esse Deus que é tremendo e maravilhoso, e Ele não vai deixar a gente lá, Ele vai nos trazer de volta. Amém, queridos? Eu quero que a gente entenda isso. Eu penso que nem é tão complicado. Qual é o chamado da igreja? Qual é o chamado do cristão? Qual é o chamado dos pastores, dos evangelistas? Qual é o chamado nosso como os discípulos de Cristo? É vivermos a nossa vida do dia a dia, a vida comum, a vida normal, e comunhão com Deus. Amém?
e comunhão com Deus. Por quê? Porque como igreja nós somos chamados não só para viver a vida normal, presença de Deus, comunhão com Deus. Nosso chamado não é só esse, não. Nosso chamado também é, e principalmente é, além de viver a nossa vida normal, do dia a dia, e buscar a presença de Deus, nosso chamado é mergulhar aqui embaixo, para socorrer quem está aqui embaixo. Porque aquele que está lá embaixo na tristeza, ele precisa que você mergulhe na tristeza dele, chore com ele, para ajudar a trazer ele para cima. E eu vou te dizer uma coisa: não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa fácil. Você já tentou ajudar alguém com depressão, alguém triste, alguém desanimado, alguém com problema de álcool, droga ou qualquer outro vício? Pergunto para você, a gente mergulha lá naquela angústia, naquela dor, naquela tragédia, você mergulha lá, consegue trazer aquela pessoa para o normal, numa ida até lá? Não, você traz ele um pouquinho, mas você não pode ficar lá, porque você tem que voltar. Você tem família, você tem as coisas a fazer, você mergulha, vai lá, traz ele um pouquinho. Só que aqui, nós, igreja, nós precisamos entender uma coisa: quando a gente mergulha lá, não dá para voltar para a vida normal. Quando a gente mergulha lá, a gente tem que passar direto e ir lá na presença de Deus, para depois voltar para a vida normal. Porque uma vez que a gente mergulhou na dor, na angústia, na tristeza de alguém que está sofrendo, para ajudá-lo, você tem que vir lá de cima, e depois você tem que voltar lá para cima, para depois voltar para a vida normal. E precisa entender que não consegue trazer aquela pessoa numa só. Tem que mergulhar de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário, até que ela volte à vida normal. Não. Você tem que tirar ela lá e levar ela lá para cima com você, porque só depois ela chegar na presença de Deus que ela vai poder voltar à vida normal. Tem gente que nem sabe mais o que é isso, vida normal. O normal para ele já está aqui embaixo. Essas pessoas precisam de um encontro com Deus, e é difícil. É difícil para quem está aqui há muito tempo, creio. Sabe, esse pai desse menino, se você acompanhou a leitura, quanto tempo ele vinha sofrendo com o filho? Quanto tempo? Quando Jesus pergunta, há quanto tempo está sofrendo, o que ele diz? Desde a infância. Fazia muito tempo que aquele homem não sabia o que era uma vida normal, com paz, com alegria. Às vezes dava um dia normal, depois o menino tinha um ataque, ora no fogo, ora na água, ora de um jeito, ora do outro. Sofrimento, angústia, dor. E ele tinha acabado de enfrentar um fracasso. Leva o menino aos discípulos e parecia que havia uma solução, não houve. Quando ele vem e pede socorro para Jesus, trazem o menino e logo o menino começa a se debater, se contorcer, a arranhar os dentes, a espumar. Pensa no coração de um pai vendo o seu filho dessa maneira. E pensa no coração de um pai que vê isso acontecer há muito tempo e acabou de enfrentar um fracasso.
É por isso que ele olha para Jesus e diz: se tu podes, se tu podes. Os momentos mais difíceis que nos cobram fé são os momentos mais complicados para nós evidenciar fé. Jesus olha para aquele homem e dá a ele uma oportunidade de abrir o coração. Ele até pede socorro para Jesus, mas com uma fé que vacila. Ele pede socorro para Jesus, mas com uma fé dividida. Se tu podes, alguma coisa ajuda-nos. Jesus olha para ele e diz: sei que a tua fé está dividida. Sei que teu coração, ou melhor, teu coração está dividido entre acreditar e desistir. Sei da tua dor. Vou te dizer algo: eu posso, tudo é possível quem crê em mim. E essa é a hora que aquele homem recebe essa oportunidade de Jesus, que Jesus está dando para ele, para dizer: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. E essa palavra deveria ser uma palavra de todos nós. Senhor, eu creio em Ti, mas às vezes eu fico dividido entre crer em Ti e a dor, a angústia, o sofrimento. Me ajuda. Eu creio em Ti, mas me ajuda a crer de modo completo. Eu creio em Ti, Jesus, mas me ajuda a crer melhor. Eu creio em Ti, Jesus, mas me ajuda para que a minha fé seja mais forte. Jesus estende a mão, dá uma palavra e socorre aquele homem. Liberta aquele menino. Liberta aquele menino. Eu não sei se você percebe, mas Jesus estava com os discípulos lá no alto. Quando eles vão voltar para a vida normal, eles são chamados para ir lá embaixo e resgatar não só o menino, o pai, toda a família. Jesus resgata eles. Não é acaso que quando aquele menino é liberto, todos pensam que tudo acabou com morte. Não acaba com morte. O projeto de Deus é que a vida humana não acabe na morte. Quando todos pensaram que tudo estava acabado na morte, Jesus estende a mão e ergue aquele menino, e ele se levanta. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa que já morreu para nós, ou que já morreu em nós, ou que já morreu entre nós. Às vezes a gente acha que a morte já chegou, mas eu quero te dizer que Cristo Jesus é a palavra, o verbo de Deus, para destruir toda a intenção do maligno, e Ele estende a sua mão para que cada um de nós possa se erguer e se levantar e voltar a viver. Voltar a viver não lá embaixo, aqui e aqui. Esse é o projeto de Deus. Deus não quer que nenhum de nós esteja na angústia, na depressão, na insônia, lá embaixo, sobrevivendo algo que é menos do que viver.
O que Deus tem para todos nós é vida, e vida em abundância, vida verdadeira. Talvez você já enfrentou alguns momentos de estar lá embaixo, mas nessa noite Deus quer te tirar lá de baixo e te fazer ter uma experiência com Ele. Depois você pode voltar para a vida normal, a verdadeira, que é na presença de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. São palavras do Senhor Jesus, mas aí a gente até às vezes de um modo meio orgulhoso, a gente acha, tudo é possível, eu creio. Quem de nós crê? Quem de nós crê assim de modo tão perfeito, tão completo? Quem de nós? Principalmente quando a dor chega, principalmente quando chega a tragédia, principalmente quando tem o desafio, quando chega a tristeza, quando as coisas dão errado, fracasso, falha, erro. Nessa hora, quem de nós crê de maneira tão forte, tão intensa, quanto seria necessário e como nos é exigido crer? Quem de nós? Quem de nós não precisa dizer exatamente como aquele homem: eu creio, Senhor, mas me ajuda em falta de fé. Fé não é produzida por nós, queridos. Fé não é uma qualidade nossa. Fé não é força nossa. É milagre de Deus em nós. E é por isso que nós precisamos nos achegar junto ao trono da graça, para que a fé seja renovada e fortalecida em nós, para que quando se apresentar a ocasião oportuna, a graça de Deus se revele a nosso favor e a sua misericórdia se estenda e nos tome pela mão e nos levante. E esse é o plano de Deus, é o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, aí onde você está. Oh Senhor, oh Pai de amor, muito obrigado porque Tu és esse Deus tão tremendo, esse Deus tão tremendo que mostra, que revela, que nos abriu um caminho em Cristo para que possamos Te conhecer, e em Te conhecendo, em recebendo a Tua graça, em recebendo a Tua revelação, em recebendo o Teu perdão, nós também possamos conhecer o que é uma vida de verdade, o que é uma vida verdadeira, normal, como Tu planejaste, Pai. Uma vida que pode desfrutar de tudo que Tu tens preparado para nós, mas entendendo que o melhor é estar na Tua presença, que o melhor é ouvir a Tua voz, que o melhor é estar contigo, para que possamos verdadeiramente viver, e não apenas uma vida normal, mas uma vida eterna, uma vida que vence o medo, a angústia, o pecado, a depressão, as fraquezas, uma vida que vence tudo aquilo que traz morte consigo. Pai, nessa noite, pela Tua palavra e pelo Teu nome, Jesus, fala em cada coração, cada um de nós, renova em nós o milagre da fé, e que possamos, Senhor, permanecer mansos e humildes, aprendendo de Ti,
porque é nessa humildade, nessa mansidão, que só podemos aprender de Ti, que Tu mesmo profetizou, declarou, que vamos encontrar descanso para as nossas almas. Pai, nessa noite, se alguém estava lá embaixo, eu creio, Senhor, que a Tua palavra e a Tua mão se estende para tocar, curar, socorrer, libertar e trazer para Ti, Senhor, para levantar para a vida, para a comunhão contigo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus nós oramos, Pai. É provada. Sim, Pai. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, E não vão me impedir de caminhar. e se diante Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. com ousadia, vamos todos ficar de pé. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas Montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. e não vão Impedir de caminhar.
Oh Jesus, obrigado Pai. Sabe, queridos, nós podemos cantar que vamos romper em fé, mas não porque nós sejamos capazes de romper em fé e pela fé. Nós podemos cantar e declarar e profetizar que nós vamos romper em fé, porque mesmo quando a gente, servos do Senhor, crentes do Senhor, em Cristo, mesmo que a gente esteja lá embaixo, Deus vai mandar uma palavra para te encontrar lá embaixo. Você pode estar lá triste, depressivo, se sentindo mal, fracassado, problemas, dificuldades. Deus envia uma palavra. Deus vai lá, envia a sua palavra para te alcançar lá embaixo. Ele sabe que você não consegue sair sozinho. Ele envia a palavra dele. Ele estende a mão, te toma lá embaixo e Ele te faz sentir a presença dele. Foi por isso que aquela voz divina, celestial, disse: esse é o meu filho amado, a Ele ouvir. E eu quero te dizer uma coisa: você não vai ouvir Cristo Jesus falando contigo só quando estiver aqui em cima, ou aqui na vida normal. Não. Quando você estiver aqui embaixo, e principalmente quando você estiver aqui embaixo, o Senhor vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Não pense que porque você está aqui embaixo, a voz dele não vai te alcançar. Ela te alcança exatamente aqui embaixo. O Senhor Jesus disse: vem a hora, e já chegou, entre quem está aqui embaixo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. É quem está aqui sofrendo na angústia. É esse que eu e você, a gente às vezes também está aqui embaixo. A gente precisa ouvir essa palavra, essa voz, que é a voz de Cristo, a voz de quem Deus diz: a Ele ouvir, e aqueles que ouvirem viverão. Deus fala com a gente quando a gente está lá embaixo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Foi por isso que Cristo Jesus veio, para que eu e você, que estávamos lá embaixo, e às vezes a vida nos joga de novo ali embaixo, a voz do Senhor nos alcança. A voz do Senhor nos alcança, e ela é poderosa para nos fazer levantar. E nenhuma força e nenhum poder espiritual pode impedir que aquele homem, que aquela mulher, que aquele jovem que ouviu a voz do Filho do Homem seja livre e se levante. Amém, queridos? E se você é crente em Cristo, se você já está na caminhada da fé, você mesmo é que ouve. As minhas ovelhas sabem quem eu sou, e elas conhecem a minha voz. E Jesus não fala só das ovelhas que estão no aprisco. Jesus também fala das ovelhas que se perderam. E você que está assistindo pela internet, a ovelha que se perdeu, quando ouve a voz do pastor eterno, Cristo Jesus, ela sabe bem: o meu pastor, ele veio me resgatar. O Senhor te resgata, te socorre, te perdoa e te chama, te traz de volta e restaura a fé em nós. Amém, queridos? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, a ti a honra, a glória e todo o louvor. Estende a tua mão, cura, transforma, abençoa, liberta, Pai. Renova a fé, ensina a vida, Pai. A cada um de nós precisamos aprender ainda mais de ti, Pai. No nome de Jesus, nós vamos seguir adorando ao Senhor. E nessa noite faça algo de coração, faça a tua oferta. Honre a Deus. Tome algo de coração e faça a tua oferta. E nós vamos seguir orando, vamos impor as mãos, vamos ter tempo de comunhão. Amanhã tem estudo da palavra de Deus aqui, 3 da tarde. E na sexta-feira, às 18 horas,
Nós vamos ter um tempo que vamos, eu creio, vai vir a nuvem de glória. Amém? Nós vamos sentir Deus falando. Vamos ter uma vigília aqui na sexta-feira. Começa às 18 horas e vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Aleluia. Pai, obrigado. Abençoa cada vida. E esteja a tua mão, Senhor, no nome de Jesus. Abraça quem está aí do teu lado. Aquele que quiser oração, vem aqui à frente. Vamos seguir adorando ao Senhor.